São 2 pedreiros para construir um muro de A até B. Cada pedreiro começou em uma ponta para se encontrarem no meio. Será que vai dar certo? Nesse caso, eles poderiam combinar de esticar uma linha da estaca A até a estaca B para assentar os blocos seguindo a linha. Certamente se encontrariam sem desvio. Cada um dos 2 pedreiros vai construir um muro. Esses 2 muros devem ser iguais e perpendiculares. Cada pedreiro começou em uma ponta para encontrarem-se no canto. Será que vai dar certo? O que eles precisariam combinar? Que orientação você daria a eles? Eles deveriam pensar em encaixar um quadrado, porque quadrado tem os lados iguais e perpendiculares. Como fazer isso? Procedimento: risca uma linha reta da estaca A até a estaca B. Acha a metade e marca o ponto M. Risca a perpendicular. Finca uma estaca no ponto C, mas de M até C igual de M até A. Esticar linha de A até C e de B até C. Acabou. Bastou desenhar a metade do quadrado no chão. Pode começar a levantar os muros que vai dar tudo certo. 2 muros de mesmo comprimento e perpendiculares. E há várias outras resoluções. Observe que várias informações se interligaram logicamente para chegar ao resultado final. Quais informações? Que o quadrado tem lados iguais e perpendiculares, lados adjacentes, não os opostos. Que suas diagonais são iguais e perpendiculares. Que suas diagonais se cortam ao meio. Essas informações foram usadas. Mas são informações exatas? Com 2 muros é simples. E uma casa inteira, e um prédio, pontes, túneis. O lado norte da rodovia e da ponte já está pronto. Falta o outro lado. Quantos metros de rodovia precisa fazer? Depois deve virar à direita. Quantos graus? Se errar, uma ponte não encontrará a outra. O engenheiro vai fazer os cálculos e apresentar o projeto. O projeto é um esquema de ação, um comando para a execução. Mas, em casa, o engenheiro provou que vai dar certo. Ele é o responsável. Primeiro, a rodovia e a ponte são desenhadas no papel, o projeto. Depois, refeito na obra. Projeto e obra se correspondem proporcionalmente. São várias frentes de obra, uma na ponte, outra em cada trecho da rodovia, e no final tudo dá certo. Por quê? No Egito Antigo, as obras eram simples e feitas de enfiada, com algum esboço de projeto ou maquete. Mas depois, para obras maiores e mais complexas, surgiu a necessidade de projetos de várias frentes de trabalho integradas. Surgiram pessoas especializadas nesses projetos. Formaram-se vários conhecimentos sobre relações entre linhas geométricas, como que receitas.
Os projetos são, digamos, a pré-história do conhecimento sistematizado. Os projetos contêm várias informações que se interligaram para chegar ao resultado final. É o começo de grande revolução do pensamento. Com o advento do uso do ferro, as obras ficaram maiores e mais complexas. Edificações, barcos, estradas, aquedutos, etc., exigindo projetos mais elaborados e instrumentos mais precisos. Estamos na Grécia Antiga. A preocupação com exatidão aumentou, porque pequenos erros locais poderiam se acumular em erros finais maiores. As propriedades de figuras usadas nos projetos passaram a ser estudadas em sua exatidão. Por exemplo, que um quadrado possui lados iguais e lados adjacentes perpendiculares é a própria descrição da figura, é a sua definição. Mas que suas diagonais são perpendiculares precisa ser provado. Deve ser consequência da definição e de outros conhecimentos. E isso começou a ser feito. Por exemplo, quando duas retas se cortam, os ângulos opostos são iguais. Isso é de senso comum, intuitivo. Mas o intuitivo, o eu acho, poderia não ser exato. E a nova sociedade que surgia com a utilização do ferro exigia exatidão. Veja como raciocinou Tales de Mileto, matemático grego, lá pelos 600 anos antes de Cristo, a respeito dos dois ângulos A e B. Tales chamou de A, B, C os ângulos ou suas medidas e pensou assim: juntando A com C, obtemos meia volta, porque os dois ângulos estão de um lado da reta. A mesma coisa com os ângulos B e C. Portanto, podemos escrever que A mais C é igual a B mais C. Meia volta com meia volta. Cortando C de cada lado, sobra A igual a B. É lógico? Fim. Ou CQD. Como queríamos demonstrar. Assim, temos um conhecimento lógico, formal. Antes, era apenas informação de senso comum, intuitivo. Essas demonstrações começaram principalmente com os conhecimentos matemáticos, mais especificamente na geometria. Tivemos grandes pensadores sistematizando a geometria: Tales, Pitágoras, Apolônio, Eudoxo, Euclides, Eratóstenes e vários outros. Estava em andamento uma grande revolução do pensamento, pensar sobre o pensar. O critério de verdade egípcio era ser útil. O critério de verdade grego era ser lógico. As informações de senso comum se referem à prática cotidiana. O conhecimento sistematizado se refere ao conhecimento de senso comum. O conhecimento sistematizado é conhecimento de conhecimento, é outro patamar, é abstrato. O caminho estava aberto, mas não era tão simples. As críticas eram permanentes. Por exemplo, Tales cortou C dos dois lados da igualdade. Pode isso? Não leva a erro? Bom, intuitivamente pode. Temos dois bolos iguais. Se de dois bolos iguais
retirarmos fatias iguais, as sobras serão iguais. Se de coisas iguais retiramos coisas iguais, restarão coisas iguais. Se A mais C é igual a B mais C e retiramos C dos dois lados, restam coisas iguais. Só que intuitivo não serve. Então partiram a provar essa propriedade. E assim começou a ser feito com toda a geometria. Começou a se formar uma rede de conhecimentos interligados por dedução. A lógica que utilizavam foi desenvolvida visando a compatibilidade entre prática e teoria. Eudoxo, outro matemático grego, fechou um grande edifício geométrico todo demonstrado. O modo de pensar nas argumentações era preocupação dos pensadores. Começaram a notar que os argumentos eram quase sempre do mesmo tipo. Por exemplo, a frase: todo homem é mortal. Ora, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Aqui está o conjunto dos seres mortais. Agora, o conjunto dos homens. Esse conjunto está contido no maior, significando que todo homem é mortal, mas existe mortal que não é homem. No interior do conjunto dos homens está Sócrates. Ele é homem, logo é mortal. Outro exemplo: quando chove, o chão molha. Ora, choveu. Então, Aristóteles, grande pensador grego, estudou essa lógica que permeia o conhecimento sistematizado. Classificou e estudou os argumentos. Aristóteles selecionou vários argumentos que chamava válidos, até dando nomes a eles. Chamou de modus ponens a argumentos do tipo: se é homem, então é mortal. Ora, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Esse argumento é muito comum no conhecimento sistematizado. Modus tollens: se é homem, então é mortal. Ora, Sócrates não é mortal, então não é homem. Tolendo ponens: ou está aberto ou está fechado. Ora, não está aberto, então está fechado. E há vários outros argumentos selecionados e autorizados por Aristóteles. Desse modo, estudando o conhecimento sistematizado, Aristóteles organizou a ferramenta da lógica. Com isso, a sistematização do conhecimento ficou mais exata. Depois disso, Euclides estudou o edifício geométrico organizado por Eudoxo e, aplicando a nova lógica de Aristóteles, escreveu o Elementos, que foi adotado nas escolas por mais de 2000 anos. Com o sucesso da lógica e dos novos métodos, a linguagem incorporou a lógica aristotélica, que perdura até hoje. Outras áreas do conhecimento começaram a ser sistematizadas. Não se chega a domesticar o átomo com conhecimento de senso comum. O conhecimento sistematizado levou a eletrônica, genética, medicina moderna, astronáutica, energia atômica, economia moderna. Para adentrar ao saber sistematizado, são necessárias ferramentas apropriadas, que são aquelas que foram utilizadas na sistematização. A lógica é uma poderosa ferramenta que permeia o saber sistematizado. Sem lógica, não se sai do senso comum.
Além da lógica, há ferramentas específicas de cada área de conhecimento. Para ciência, tecnologia, economia, astronomia, biologia, etc., é necessária a matemática. Para sociologia, história, etc., a dialética. Para educação, psicologia, etc., a epistemologia. E há outras ferramentas para o conhecimento. Essas ferramentas foram desenvolvidas durante milênios pela humanidade. O conhecimento sistematizado não é popular. Necessita estudos. É erudito. Pode ser autodidata, mas exige estudos. E é grande diferencial nas profissões. O conhecimento sistematizado é acumulativo, com cada geração partindo de onde parou a geração anterior. Não tem sentido recomeçar, a não ser como estudo para chegar ao fim da linha e daí continuar. O conhecimento sistematizado abriu novo caminho para a humanidade. Foi a época do milagre grego. A natureza humana ganhou outra qualidade, a racionalidade. Há várias versões para o importante evento da construção do conhecimento racional, que ficou conhecido como o milagre grego. A versão que aqui apresentamos é a original, publicada no livro História da Melodia em 2017 e em 2012 em jornais. Enquanto o conhecimento de senso comum era aprendido no dia a dia, o conhecimento sistematizado exigia contato com mestres. Por isso, surgiram escolas como a escola pitagórica, o Ateneu, o Liceu e tantas outras na Grécia Antiga. Conhecimento sistematizado é feito na escola. Não é proposta da mídia, igrejas, clubes. É proposta da escola. Nada impede que a escola trabalhe também outros conhecimentos, mas sua finalidade, sua necessidade é a do conhecimento sistematizado. Se a escola não fizer conhecimento sistematizado, perde sua finalidade, como de fato perdeu, a não ser a de ganhar dinheiro. Nossas escolas trabalham nomes, datas, locais, regras, fórmulas, leis, tudo decorado sem lógica e esquecido. Depois, as empresas dão treinamentos específicos aos funcionários. Para fazer conhecimento não sistematizado, a escola não é necessária. E sem o conhecimento sistematizado nas escolas, o Brasil perdeu a corrida tecnológica.